minha linda. Glória a Deus. Ela está cuidando de mim, gente. A paz do Senhor. Por favor, minha linda. A paz do Senhor, meninas. Pode se sentar. Podem se sentar. Menopausa é um negócio, gente. Né? A gente sente frio, sente calor, sente frio, sente calor. Não deixa aqui que daqui a pouco eu vou sentir frio de novo. Tudo bem com vocês? Glória a Jesus. Estou feliz demais de estar aqui com vocês. Que oportunidade única, maravilhosa. E fiquei sabendo que vocês ficaram na minha cola um bom tempo, né, pastora G? Oh, aleluia! Os perseverantes. E quem perseverar até o fim, né? Oh, gente, a gente brinca assim, mas é porque fica difícil de atender as demandas mesmo, mas a gente sabe que não é só sobre a nossa agenda, sabe? É sobre o propósito e o tempo perfeito de Deus. Então, quando chega o tempo de Deus, chegou. E esse é o melhor tempo. Essa semana mesmo eu fiz uma live sobre um livro maravilhoso de uma amiga minha que se chama A Espera na Vida Cristã. O lugar da espera na vida cristã. E assim, todas nós estamos em um lugar de espera, né? E como o Senhor trabalha na espera. Como eu fico pensando, Jesus teve que esperar, por que a gente não tem paciência para esperar? Ele ficou 30 anos sendo preparado para executar o seu ministério em 3. Sendo gente, sendo filho, sendo irmão, sendo primo, sendo aprendiz de carpinteiro. Sendo gente. Às vezes a gente acha que o que aparece, né, quando a gente vai estudar o cedro do Líbano, a quem o salmista nos compara, né, que aqueles que esperam, confiam no Senhor, eles serão como a palmeira e como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, enquanto ele cresce 1,5 centímetro, meu bem, 5 centímetros. 5 centímetros acima da terra, ele cresce 1,5 metro para baixo. E por isso ele pode alcançar até 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Você já parou para pensar? É assim que é essa árvore que nós somos comparados como filhos de Deus. O cedro do Líbano é uma árvore fortíssima e quanto maior as rochas no subsolo, mais ela desenvolve a sua raiz. Ou seja, quanto mais obstáculos, quanto mais coisas difíceis a gente enfrentar, mais fortes, mais altos e mais sombra nós ofereceremos, né? Tudo no cedro do Líbano é aproveitado. Tudo. A resina, a madeira, o templo, né? Ele foi construído, o primeiro templo, ele foi construído com cedro do Líbano. Então, assim, é uma madeira extraordinária. E quando eu fico pensando sobre essa história dessa árvore majestosa, mal a gente sabe que enquanto 5 centímetros para baixo, 1,5 metro, a raiz é sempre mais importante. O que as pessoas não enxergam é sempre mais importante. Nós estamos numa época de muita aparência. E o Senhor não se importa com a aparência. Ele deixou isso bem claro para Samuel, quando Samuel logo se impressionou, quando Eliabe entra na sala, ele bota os olhos em Eliabe. Eliabe devia ter um porte parecido com o do rei Saul. Era um guerreiro, era o primogênito de Jessé. Ele devia ter um porte de guerreiro, ele devia ser alto, ele devia inspirar, assim, só de olhar, liderança. Tanto que o profeta de Deus falou, eis aí o ungido do Senhor. O Senhor, não, Samuel, não se engana não, porque eu olho o coração, e eu estou rejeitando o coração de Eliabe. E quem ele foi ungir, não foi Eliabe, não foi Abinadab, não foi Samar, não foi os outros 7 irmãos de Davi. Foi um mocinho, de pouca idade, aspecto gentil, ruivo, de gentil aspecto, ou seja, não espantava uma mosca. E Deus continua sendo o mesmo. Não é sobre quem nós somos, é sobre quem Ele é em nós. Recomeçar. Antes de nós refletirmos sobre esse tema, eu quero convidar você a escutar uma canção. Deixar uma canção ministrar ao seu coração. Tá pronto aí, pessoal?
O Evangelho segundo João, no capítulo 21, narra a história. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Senhor, essa é a tua palavra, que ela ministre ao nosso coração de um jeito singular, no coração de cada mulher aqui, do jeito que cada uma precisa de receber a tua palavra. Que o teu Espírito Santo faça em nós o que só Ele pode fazer, para a glória do teu nome e em nome de Jesus.
Amém. Pode se assentar. Recomeço. Segundo o dicionário, recomeço é novo começo. Ação de começar novamente, começar de novo, retomar após interrupção, refazer. Obrigada, minha linda. E a gente vê aqui claramente, eu fico curiosa sobre essas questões desse episódio de João 21, porque aqui nós temos muitos elementos. A Bíblia é quase que um documento, ela é muito precisa, ela não entra em detalhes, mas isso não significa que a gente não possa tentar ler nas entrelinhas e humanizar esse texto, né? Porque Pedro e os discípulos, embora eles fossem homens e estivessem numa outra cultura e num outro tempo, eram gente. E gente é gente. Nós somos sujeitos às mesmas emoções, às mesmas tentações, às mesmas inclinações, né? Cada um na sua área de vulnerabilidade, mas todos nós vivemos a nossa humanidade. Todos nós somos limitados. E Jesus havia sido crucificado e morto. Gente, os judeus, então na cabeça daqueles discípulos, todos eles judeus, se esperava o Messias. A promessa do Messias é que o Messias iria estabelecer um reino e elevar novamente Israel ao topo do mundo, vamos dizer assim. Um líder político, um líder que iria governar como Davi governou, como Salomão governou. Ia trazer a glória novamente para Israel. Vocês entendem? E, gente, isso vai se cumprir. Porque o Senhor, Ele não vai arrebatar a igreja e nós vamos ficar lá no céu para sempre, não. O que a palavra de Deus diz é que a eternidade vai invadir o temporal. E que todas as coisas serão restauradas. Novos céus e nova terra. E que a nova Jerusalém, ela desce do céu e se estabelece na terra. E Jesus é que será o governante. Ok? Essa é a expectativa cristã. Essa é a esperança cristã. Toda sede de justiça que a gente tem, e a gente tenta estabelecer isso através de homens sérios e tentando votar da melhor maneira possível nos nossos representantes, a gente nunca vai experimentar a plenitude do que a gente quer, porque o homem é mau, porque o sistema está arruinado e corrompido por Satanás. O mundo jaz no maligno. Muita calma nessa hora, não estou dizendo que você tem que jogar a toalha e parar de orar, e parar de eleger os seus representantes, seja para vereadores, deputados, senadores, e fiscalizar os caras. Isso não significa que nós não temos que treinar pessoas capacitadas, não para proteger o nosso gueto, mas para reinar com justiça, com retidão para todos, mesmo para quem é diferente da gente. Ok? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que a nossa esperança não está no homem. Embora Deus possa levantar governantes retos, justos, que governem com justiça e retidão, e que possam trazer períodos de alívio para a nossa jornada terrena, a nossa esperança está em Deus e no reinado que Jesus vai estabelecer. Só Jesus pode trazer a igualdade que o socialismo prega. Gente, o comunismo e o socialismo têm um discurso lindo, para quem não estuda muito a fundo, claro. Quando você vai estudar o Capital e você vai ver toda a ideologia por trás de uma pseudo-igualdade social, tem um sistema maligno por trás, como tudo que o diabo faz. Ele lança uma coisa muito boa, muito sedutora, com ares de justiça e de verdade, mas quando você vai ver a estrutura do negócio, é corrompida também. Por quê? Porque tem o dedo do homem, gente. E onde tem o dedo do homem, estraga tudo, né? Porque nós estamos vivendo ainda num contexto de queda. Mas Jesus vem aí. E essa igualdade, essa beleza, esse alívio, essa liberdade, essa segurança que nós esperamos viver, nós viveremos com o reinado de Cristo. Só que a cabeça deles não admitia o Messias, filho de Deus. Não tinha essa associação. Para eles o negócio é que o Messias é um cara que vai derrubar Roma, que era o governo opressor da época, né? Vai derrubar Roma
vai restituir o governo, Israel vai restituir a sua glória, a glória que foi perdida nos tempos de exílio, na Babilônia, a glória que foi perdida. Daí para frente eles passaram sempre a ser um povo escravizado, um povo oprimido. Então o Messias vai chegar e vai resolver tudo e vai nos restituir a glória. E aí chega Jesus. Jesus pregando o amor, Jesus pregando perdão, Jesus pregando a tolerância, Jesus falando assim: ama os seus inimigos. Como você pode mandar eu amar o Império Romano? Assassino. Não cabia, não casava. Por isso que os estudiosos, os letrados, os doutores da lei daquela época olharam para Jesus e falaram: não é ele, não cabe na nossa, porque tem que ser um cara eloquente, um cara poderoso. Olha aí mais ou menos. Olha aí mais uma vez um Davi aí, ó. Né? Não tinha aparência. Isaías fala que não havia nele beleza nem formosura. Ok, isso estava se referindo a, muito provavelmente, ele crucificado, né? Mas Jesus não tinha uma aparência que devia inspirar muito poder, não. Agora, tinha alguma coisa nele que atraía as pessoas para ele. Mas os bambambãs da época tinham inveja dele, queriam matar e definitivamente não o aceitavam como o Messias de Deus. Que Messias fraco é esse? Que Messias fraco é esse que manda perdoar, andar uma milha, andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa? Que história é essa? A gente quer justiça, a gente quer vingança, a gente quer a espada derrubando o Império Romano e a gente quer de novo ter o poder e o governo. Então, definitivamente Jesus era um cara que não cabia na caixinha de Messias de um judeu. Só que os seus discípulos, caminhando com ele, o viram fazer coisas que só o Filho de Deus podia fazer. Ele não era como os outros Messias, porque na época de Jesus, muitos líderes também se levantavam como promessa de Messias. Aí eles levantavam discípulos, começavam a seguir, daqui a pouco esse cara aprontava fazia alguma revolução, Roma vinha e pisava nesse cara igual uma mosca. E aí os discípulos falavam: não é ele não, morreu, então não é ele não, vamos achar o outro Messias, vamos achar o Messias, esse era o Messias errado, vamos achar o Messias certo. E esse era o processo. Os discípulos, vários Messias, pseudos Messias surgiam, e os discípulos começavam a seguir aquele Messias, e de repente o cara morria, e os discípulos desolados falavam: não era ele não, vamos embora, partir para a próxima. Só que Jesus, ele fez coisas extraordinárias, e esses discípulos falaram: verdadeiramente tu és o Cristo, ungido de Deus. Tu és o Messias. Tanto é que em alguma oportunidade eles falaram: vamos, Senhor, agora, aproveita que o povo está aí do seu lado, aproveita que o Senhor que eles estão vendo a maravilha, vamos agora tomar o poder. E Jesus, cascou fora, né? E aí, mas amém, eles viram coisas extraordinárias, e principalmente Pedro. Gente, Pedro era do círculo mais íntimo de Jesus. Entre os 12, 4 eram mais chegados, e Pedro estava no meio. Ele sempre estava no meio. Quando outros ficavam de fora da sala, Pedro estava dentro. Agora vocês imaginam, gente, esses homens que viram Jesus curando, Jesus ressuscitando mortos, Jesus fazendo Pedro andar sobre as águas, e ele mesmo vir andando sobre as águas, multiplicação de pães 2 vezes. Vocês imaginam eles verem o jovem gadareno sendo liberto? Eles viram isso tudo. Ninguém precisava de contar para eles. E Pedro estava lá na transfiguração. Ele viu Moisés, ele viu Elias e ele viu Jesus. A gente não tem noção do que significa. Agora vocês imaginam esses caras no sábado. Imagina esses caras no sábado após crucificação. Espera aí, ele morreu. Como todos os outros Messias morreram. Como que ele não era o Messias? Eu fico imaginando o conflito das emoções desses caras. E ainda mais Pedro. Porque Pedro negou. Por nada. Como a música do Estênio Márcios, cantada pelo João Alexandre, conta. A lembrança de tê-lo negado por nada. Para livrar a própria pele, talvez, por medo, não sei. Poxa, mas Pedro era o cara. Pedro era do ciclo mais íntimo.
Eles estavam temerosos, eles estavam trancados em casa, passaram o sábado trancados em casa, pensando, somos os próximos. E eu fico imaginando as confusões de pensamentos. Ele morreu, então ele não era o Messias. Porque entenda, gente, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Muitas coisas fizeram sentido para eles, encaixou todas as peças depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. E que fez eles discernirem todas as coisas. Hoje nós cremos em Jesus, não é porque a gente tem o intelecto mais desenvolvido, não. Você crê em Jesus hoje porque o Espírito Santo abriu os seus olhos e te revelou Jesus Cristo. Esse entendimento que nós temos hoje de Cristo como Filho de Deus, que nos resgata e nos dá acesso ao Pai, quem nos dá essa compreensão e quem nos faz crer nisso é a obra do Espírito. Graças a Deus pelo Espírito Santo. E no sábado eles estão assim, eu fico pensando particularmente em Pedro. Como ele se sentiu? Como ele se sentiu quando o galo cantou e a profecia que Jesus disse sobre ele cumpriu? Gente, quando Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro falou assim, mas é claro que o senhor não vai morrer. Nós todos morreremos no seu lugar. Pedro e os outros disseram isso para ele. Mas é claro que você não vai morrer. Se for necessário, eu morro no seu lugar. Daqui a pouco está Pedro negando. Igualzinho a gente. A gente fala, não, essa Pedro, hein, pisou na bola. Igual a gente. A gente também vira e mexe, pisa na bola. Você é devotada ao Senhor, entregue ao Senhor, até que uma outra proposta interessante chega na sua... Ah, Senhor, isso não deve ter nada demais não, né, Senhor? E a gente termina por negar Jesus, às vezes, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa vida. E Pedro estava lá. Eu fico imaginando o que estava passando pela cabeça dele. Essa foi a terceira vez. Mas nas outras duas vezes, a gente não vê Jesus se dirigindo a Pedro. Jesus apresenta para eles, pela primeira vez, ele manda as mulheres avisarem. E é tão lindo que Jesus fala assim, diga a Pedro e aos outros. Jesus te chama por recomeço todo dia. Por que ele citou Pedro? Porque ele devia saber exatamente o que Pedro estava se sentindo, um fracassado. O que eu não podia ter, a única coisa que eu não podia ter feito, eu fiz. Né? Ele foi lá, cortou a orelha do cara. A gente tem uma irmã que a gente está acompanhando na internet, ela bombou aí. Eu coloquei um post dela essa semana no meu Instagram. A irmã, como é que ela chama, gente? Alguém sabe o nome dela aí? Girlê, não. Como é que é o nome dela? Gente, mas a irmã é maravilhosa. E ela fala, ela vai descrevendo na linguagem assim, né, da comunidade. Aí o mano, cara, foi preso. Aí Pedro pula no miolo, corta a orelha do cara. Como é que ela chama? Dona Genilda. Gente, segue a Dona Genilda, ela é maravilhosa. Aí Pedro pulou no miolo, corta a orelha do cara. Atitude errada. Mas o mano foi lá e colou a orelha do cara. Gente, é sensacional. Segue a Dona Genilda, porque ela é espetacular. E aí, isso que eu chamo de contextualização da Dona Genilda. Maravilhosa. E foi isso que aconteceu. Então Pedro foi lá, né, todo apaixonado, corta a orelha do cara, pula no miolo, corta a orelha do cara, mas daqui a pouco está negando. A gente vem, baba na igreja, o chão fica uma poça assim. Depois, amanhã, já está lá fazendo o que é abominação diante do Senhor. Olha, bendito seja Deus, gente, porque o Senhor não nos trata segundo... É por isso que a gente não é salvo segundo as nossas obras, senão a gente estava lascado. Graças a Deus que é pela graça. Mas não barateia a graça. Porque é de graça para você, mas não foi para Jesus, não. Aí, essa história da hipergraça, essa graça baratinha, que o povo pensa que pode continuar pecando. Gente, quem entendeu a graça, apesar de lidar com a humanidade, com a própria vulnerabilidade todo dia, não aceita. A gente busca crescimento, santificação. É um processo na nossa vida, né, onde Deus vai sendo glorificado dia após dia. E aí eu fico imaginando o sentimento de fracasso de Pedro, de não dignidade, não. E Jesus se apresenta. Primeiro ele manda as mulheres avisar, elas avisam, eles não acreditam muito. Daqui a pouco Jesus brota no meio deles,
com as portas fechadas. E fala para Tomé, como se ele tivesse ouvido na hora que Tomé falou: põe a mão aqui do lado. Era Jesus num corpo glorificado. Era o mesmo corpo, porque as marcas estavam no corpo. Mas era um corpo diferente. Eu tenho uma opinião cá para mim, sabe, gente? Isso não é teologia, tá? Isso é a opinião da Helena, ok? Eu tenho uma opinião que é o seguinte: que quando o corpo de Jesus foi glorificado, ele veio com todo o seu vigor. E ele tinha um aspecto de um ser humano no auge do seu vigor e juventude. Um homem de 33 anos naquela época, porque andava muitas distâncias, era muito calejado pelo sol, pelas temperaturas extremas, né? Israel, o calor é calor de deserto e o frio é neve. Então, assim, e eles não tinham os confortos que o mundo tem hoje. Então, as pessoas de 33 anos, elas já eram mais calejadas, mais envelhecidas. A última visão que eles tiveram de Jesus era de Jesus absorvendo como uma esponja todo o pecado do universo. Então ele ficou desfigurado, não apenas por ser espancado. Mas você já viu uma pessoa quando ela está depressiva, triste, angustiada, como o semblante dela muda? Agora você imagina o peso do pecado inteiro em cima de Jesus, do mundo inteiro. Então, assim, a última visão que eles tinham de Jesus era esse Jesus, desfigurado pela tortura, desfigurado pela crucificação, desfigurado pelo pecado. Por isso que eles não identificavam, essa é uma teoria minha, imediatamente o mestre. Porque ele estava num corpo, eu imagino, o corpo glorificado, você imagina, gente? O corpo era corpo, mas atravessava a parede. A gente não tem nem ideia do que vem por aí. A gente não tem nem ideia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Spielberg, em toda a sua genialidade, nunca imaginou o que Deus vai preparar para nós aí. Mas Jesus não se... O texto bíblico não fala que Jesus reportou algo a Pedro. Primeiro encontro, segundo encontro, eu fico imaginando Pedro, né? Gente, eu sou muito Pedro. Aí eu fico imaginando assim, impulsivo, e daqui a pouco eu sou uma covardona, né? Aí eu fico imaginando Pedro assim: fala comigo, me absolve, me absolve. Eu fico pensando assim, a angústia de Pedro se dirige a mim, olha para mim, será que o Senhor já me perdoou? Sabe como? E eu fico imaginando assim: Jesus, depois eu te pego, Pedro, né? Então, eu vou te pegar a sós, eu vou te pegar e vou me dirigir diretamente a você, mas ainda não chegou a sua hora. Então eu fico imaginando ele falando com todos. Ele fala com todos. O único aquele é Tomé: põe a mão aqui, Tomé. Você duvidou de mim, né, e tal. E ele dá instruções para os discípulos. E eu fico imaginando o olho de Pedro: fala comigo, olha para mim. Porque quando o galo cantou, gente, uau. E Jesus nada. Aí ele fala: vou pescar. O que esse vou pescar significa? Vou voltar àquilo que eu fazia. Vou retomar a minha antiga profissão. Não fui aprovado. Eu falhei com o mestre. Vou voltar para as minhas redes, vou voltar para o meu ofício. Também me passa pela cabeça que quando ele falou vou pescar, ele devia estar num estado de angústia tão grande que os outros falam assim: eu também vou. Para não deixar Pedro sozinho. Porque Judas já tinha feito bobagem. E o povo queima o Judas, né? Queima o Judas, bate no Judas, gente. Até parece que a gente tem moral para queimar o Judas. Engraçado, né? A justiça do homem como trapo de imundícia. Ele vai lá, judia do Judas. Você traiu Jesus, você trai Jesus todo dia. Com a sua picaretagem. Com as suas conversas fiadas. Né? Com a fofoquinha. Você está traindo Jesus também. Porque ele manda você fazer uma coisa, você faz outra. Você está demonstrando a sua infidelidade. Aí a gente vai e queima o Judas. Eu não sei aqui nessa região se vocês têm esse hábito, mas na minha infância, agora não mais, mas Minas Gerais, gente, na época no sábado de aleluia, né? O sábado de aleluia era o dia de malhar o Judas. Aí construía um bonecão, enforcava o bonecão, punha fogo no bonecão, a meninada batia com porrete no bonecão. Dia de malhar o Judas. Ai de nós para malhar o Judas, gente. Agora, não se esqueçam, o Judas tinha andado com eles 3 anos, era amigo deles. Eles comiam juntos, eles tinham visto os mesmos milagres juntos, eles estavam comungando de tudo, da presença do Pai juntos. Então vocês acham que eles também não sofreram?
Primeiro, pelo golpe de Judas, pela traição dele. E segundo, por ele ter se matado. Que dureza. Perder um amigo para o suicídio. Que coisa terrível. Então eles estavam angustiados no extremo. Aí eu fico pensando, Pedro fala, vou pescar. Os outros falam, eu vou também. Tipo assim, não deixa Pedro sozinho não, galera. Tá mal, o cara tá mal, caladão, para baixo. Judas já fez o que fez, cola no Pedro. Tem cá para mim que pode ter sido isso também. Não é teologia, só opinião. O fato é que quando ele fala, vou pescar, ele está voltando ao seu hábito antigo, à sua profissão. E ele estava pensando, imagino eu, quando você passa 3 anos, você deixou as redes. Jesus falou, deixa as redes e segue. Eu vou fazer de você pescador de homens, não de peixes. Jesus já tinha desenhado um outro caminho para Pedro ali. Mas quando Jesus ressuscitou e não se refere a ele nos 2 encontros anteriores, ele fala, tomei bomba. Às vezes Deus não responde a sua oração, Deus não fala com você o que você está querendo ouvir, e você pensa, tomei bomba. Não seja precipitado. Deus tem o tempo certo de te falar e a maneira certa de falar. Fica firme aí, continua se santificando, e continua buscando, e continua esperando a resposta do Senhor. E deixa Ele desenhar o seu recomeço. De onde você vai partir. Porque a gente é muito precipitado, e a gente é muito apressado. E às vezes a gente quer recomeçar, mas a gente recomeça no lugar errado, do jeito errado, retomando o que Jesus já mandou você largar. Aí você quer pegar de volta. Você quer pegar de volta aquele relacionamento. Minha cara já falou tudo? Laço do inferno na sua vida. Aí você está lá querendo retomar. Ai, mas ele vai se arrepender. Ele vai mudar. Jesus já mandou largar. E você está voltando lá, bebendo, voltando para o vômito. Voltando para o pecado antigo, voltando para antigas práticas, voltando para a turma que te leva para o inferno. Ô, gente, ame as pessoas, mas amar não significa ter que andar junto não, tá? Você tem que amar todas as pessoas. Independente se elas creem nas mesmas coisas que você. E amar não é concordar, amar não é aplaudir, amar não é, amigo, vamos fazer um negócio junto, afinidade. Não, amar é tratar o outro com a dignidade e o respeito que você gosta de ser tratado. Essencialmente, o amor é uma decisão de fazer ao outro o bem que você quer receber. Mas fazer o bem a outro não significa colar, não significa compartilhar sua intimidade, não significa andar junto, não significa comer na mesma mesa. Ok? Tem gente que quer mudança, tem gente que não quer mudança. E isso não é problema seu. Se o Espírito Santo não convencer, não é você que vai convencer. Conta a verdade, apresenta o Evangelho, mas não quer mudança não? Quando você precisar de mim, você me procura, mas vou seguir o Mestre. Ok? Então, cuidado do que você está retomando na sua vida. Pedro foi lá, voltou para a rede, voltou para o barco. E de saída já deu, né? Pescou alguma coisa? Nada. Porque se você recomeça no lugar errado, voltando a fazer o que Deus mandou você abandonar, não tem sucesso não, gente. E se tiver algum sucesso, é o diabo que está te dando. E como diz a dona Genilda, eu lá vou querer ter comunhão com um cara que me dá com a mão e toma com as duas? É esse aí. Golpe de Estado, deu golpe de Estado no mano, foi expulso. Você tem que ouvir essa mulher, muito bem. É isso que o diabo faz, ele te dá com uma mão e toma com as duas. E sabe qual é a intenção dele? Te levar para morar com ele. É isso que você quer? Então tome tento. Aí Pedro vai pescar, os outros vão junto, todo mundo colado em Pedro. Pescaram nada. O texto diz que eles ficaram lá a noite toda e não pescaram absolutamente nada. Até que um cara, na praia, falou, joga a rede do outro lado. Estamos aqui, não temos nada a perder.
joga a rede do outro lado. Aí João já entendeu. É o mestre. Quando João fala é o mestre, Pedro estava pelado, pega uma roupa, se veste. É assim que nós somos encontrados pelo mestre, né? Nus. Despidos. Não tem nada que possa cobrir a nossa vergonha diante de Deus. Todos os seus desvios de caráter não surpreendem a Deus. Eu decepcionei Deus. Não decepcionou, porque ele não teve expectativa. Ele sabe quem você é. Ele sabe como é o seu coração mais do que você sabe. Então não pense que você impressiona Deus ou que você decepciona Deus. Ele te conhece. Quando você estava sendo tecido no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Ele conhece o seu coração, o profundo e o escondido. Ele esquadrinha os seus pensamentos. Então, às vezes, você engana todo mundo, mas você não engana Deus. Mas Pedro ainda tentou, né? Estava lá peladão, veste uma roupa e pula na água. Olha o apaixonado aí de novo. Gente, estava a 90 metros. Espera o barco chegar, querido. Não, o desesperado do Pedro pula dentro da água. E eu não culpo, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo, né? Por quê? Ele estava desesperado por uma palavra dirigida a ele. Ele estava perdido, sem direção. Talvez foi assim que você entrou aqui nessa noite. Você está na igreja, sua aparência de que está tudo bem. Ai, tudo bem, rapaz do Senhor, tudo maravilhoso, tá nada. Olha, você pode mentir para todo mundo, você pode, ter a máscara social para todo mundo, mas o Senhor te vê hoje como ele viu Pedro no barco, nua. Seus pensamentos, suas emoções fragilizadas, seus questionamentos. Deus, por que o Senhor permitiu? Por que nós estamos passando por isso? Por que eu perdi fulano? Por que o mal existe? E essas crises que se abatem sobre nós, principalmente quando nós estamos vulneráveis pela incredulidade e pela negativa de Jesus. Pedro se tornou um cara vulnerável. Por quê? Porque ele negou Jesus. E ele negou Jesus verbalmente, mas eu volto a insistir, nós negamos Jesus na maneira que a gente vive o Evangelho. A gente fala uma coisa, mas vive outra. A gente é crente na igreja, mas quando chega em casa, que a gente tem que ser crente na hora de tomar uma decisão, na hora de tratar um filho com um caminho diferente, na hora de resolver um conflito no trabalho, ou na hora de resolver um BO com alguém da igreja, a gente não é crente, não. A gente se entrega à fofoca, à maledicência, a gente cultiva ódio no nosso coração, a gente toma todos os caminhos que são totalmente ao contrário do cristianismo. E isso é negar Jesus, cara. A gente pensa que negar Jesus é só falar, não conheço. Mas quando você vive de um jeito destoante do Evangelho de Jesus Cristo, você está dizendo, não conheço. Porque se você conhecer, você está vivendo do jeito que ele propõe. Mesmo com a sua humanidade. Entenda, gente, nós ainda não somos perfeitos. Nós só seremos perfeitos naquele grande dia, quando nós o virmos como Ele é e seremos como Ele é, transformados imediatamente. Vai ser um dia glorioso, quando você não tiver mais que lidar com a miséria da sua carne. Quando você receber um corpo glorificado e quando Jesus olhar dentro dos seus olhos, você vai ser como Ele é, vai sentir como Ele sente, vai ver como Ele vê. Que mundo glorioso que nós vamos viver. Mas até lá, nós estamos vivendo um dia de cada vez, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Mas enquanto esse dia perfeito não chega, a gente está num processo de santificação. Ou seja, eu volto a dizer, eu lido com a minha humanidade, mas eu não me acomodo a ela. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Como eu não posso produzir em mim mesma, porque o fruto que a gente produz é de plástico, ele dura 2 meses. Na primeira crise familiar, você tira o pacificador e pá, vai de cara, com a mão na cara da outra. Aí você pensa, não era paz nada, era teatro. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Ou seja, se você se ocupa de contemplar Jesus, Ele vai sendo tecido em você. O caráter dele vai sendo imprimido em você. Vocês entendem isso? É por isso que
Antes do Espírito Santo, os discípulos são um. Depois da ressurreição e do Espírito Santo, o Pedro covarde morreu de cabeça para baixo. O Pedro que negou, proclamou e foi preso e foi açoitado e continuou proclamando. O que fez do Borra-Botas um cara transformado? O poder do Espírito Santo de Deus, a revelação plena de Jesus. Veio a plenitude. Ele compreendeu, as fichas encaixaram, o quebra-cabeça colou. Uau! É mais do que aquilo que eu imaginava, é muito mais. Veio a revelação do Espírito. E eles começaram então a não andar pela carne, mas andar no Espírito. E gente, andar no Espírito é uma vida de manutenção. Você não lê a Bíblia uma vez por semana, sacou? Porque como é que a gente contempla Deus se a gente não pode ver Ele? Helena, você fala essa parada de contemplar Deus. Como é que eu vou contemplar Deus? Ele é invisível. Você contempla Deus na palavra. Não é assim que a gente canta? No início eras a palavra, o verbo se fez carne. A palavra de Deus revela quem Deus é. É por isso que ela está sendo tão atacada. É por isso que agora tem a nova aqui. O Antigo Testamento é a lei, nós vivemos o tempo da graça. O Antigo Testamento ultrapassado. Quem fala isso não entendeu nada sobre a Bíblia. A palavra de Deus é uma narrativa linear. É a história da humanidade, com princípio, meio e fim. Nós estamos perto do ápice, que é a redenção de todas as coisas. Do ápice não, do desfecho. O ápice foi a crucificação e ressurreição. Mas desde Gênesis, Deus estava preparando o Messias. Quando Abraão sobe com Isaac o Monte Moriá, quem subiu carregando a madeira? A lenha. Quem estava com a lenha? Isaac. Aquilo era uma sombra do que haveria de vir. Deus entregando o seu único filho em sacrifício. E quem levou a madeira do sacrifício? Quem subiu a montanha com a madeira foi Isaac. E a Bíblia é cheia dessas. E quando a gente vai enxergando a Bíblia, a gente vê que é uma narrativa só. O Antigo profetiza, o Novo Testamento cumpre. E a palavra de Deus que Jesus se refere é todo o Antigo Testamento, o Novo estava sendo escrito. A palavra de Deus que o apóstolo Paulo fala que a gente deve observar é o Antigo Testamento, não o Novo, porque o Novo estava sendo escrito. Então, eles não rasgaram o Antigo Testamento. Eles desenharam a conclusão e o cumprimento da profecia do Antigo. Então, quando você lê a Bíblia com esse olhar, você vê que nada se perde, que não tem jeito de um livro escrito em 1500 anos, por 40 autores diferentes, ser tão integrado. Tem que ser sobrenatural. Tem que ser um livro que não foi escrito por homens apenas. Eles foram homens inspirados pelo Espírito. E quando eu começo a dizer que nem toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, eu abro precedência para o diabo fazer o que ele quiser. Porque aí eu vou selecionar da palavra só o que me convém. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. É o referencial que a gente tem. E você pode esperar, daqui para frente, mais ataques contra a palavra de Deus, mais questionamentos, e mais gente importante e relevante questionando o ensino das Escrituras. Busquem a sabedoria de Deus, porque a sabedoria do homem é loucura. Busquem a revelação do Espírito. Contempla Deus através das Escrituras. Quando você começa a ler a palavra, você entende quem Deus é. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos autores que nos dão ferramenta para a gente entender as Escrituras de uma maneira que você não entende. Às vezes te parece complicada a leitura. Primeira coisa, pede o Espírito Santo para te ajudar. Toda vez que você for ler a Bíblia, fala: Espírito Santo de Deus. Jesus disse que ele não poderia ir embora sem deixar o Senhor, porque o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Então eu quero que o Senhor me ensine a palavra. Me dê discernimento da palavra, que a minha mente seja submetida ao senhorio de Cristo, que o diabo não influencie o aprendizado da palavra.
Se nós não nos enchermos de Deus, nós vamos nos encher de outras coisas, mas vazio a gente não vai ficar. Porque o nosso potencial para colocar um ídolo no lugar de Deus, ele existe. O maior problema do homem é a idolatria. Se Deus não ocupa o centro da nossa vida, outras coisas vão ocupar o centro da nossa vida. E isso nos leva a caminhos errados, a recomeços equivocados. Então, mergulhe em Deus. Não se contente apenas em vir na igreja no domingo ou usar uma camisa estampando uma mensagem do Evangelho. Não se contente em apenas falar o crentez fluente ou a seguir influenciadores cristãos nas redes sociais. Tenha a sua vida com Deus. Porque é a sua vida com Deus que vai te fortalecer no dia da tribulação e não vai te deixar vulnerável para você negar Jesus. Jesus encontra Pedro na praia. Ele vem nadando. E Jesus estava esperando com pão e peixe. Deus tem comida para você. Ele fala: eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, mas a gente bebe de tudo quanto é fonte e come de tudo quanto é pão, menos do pão da presença. Quando a gente percebe, a gente está exausto, incrédulo. A gente começa a ficar irritado. Umas palavras chatas, igual essa que eu estou dando agora, né? Incomoda. Ai, que palavra chata. Pensei que essa mulher traz uma palavra de ânimo. Sabe? De vitória, de recomeço. Não vou te enganar não, filho. Sabe? Eu não vou te enganar não. É o porrete na bigorna com você no meio que te forja. Esses tapinhas nas costas, esse evangelho coaching, não vai te levar para o céu não, já vou te avisando. Onde você confia na força do seu braço, vai dar não. O coaching é um profissional maravilhoso que eu respeito profundamente, no lugar dele. Atuando, preparando pessoas para a sua vida profissional, sendo um encorajador, ajudando as pessoas a se descobrirem, né, os seus potenciais, seus talentos para servir a comunidade, para trabalhar de uma maneira mais eficaz. Maravilhoso. Mas se eu chego aqui no púlpito e começo a falar: fala para você mesmo, eu venço, eu faço, eu destruo, a força está em mim. Gente, a força está em você igual aqueles bonecos de gás do posto de gasolina. Aí você fica feliz e cheio de força no culto, segunda-feira, aí terça-feira tem um BO na sua casa. E aí fica os crentes bonecos, gente. O Senhor quer te dar constância. Em qualquer... o pau está quebrando, a adversidade está pegando, mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Estou entendendo nada, Senhor, mas o Senhor está no controle. Com a vozinha da Êxtila, assim, bem tranquila. Essa firmeza é a comunhão, é o tete a tete com Deus que vai te dar. Nós não temos isso em nós mesmos. Por isso a gente tem que buscar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mas a gente não busca. Agora, quando a coisa aperta, aí a nossa vida de oração tem um upgrade. Então por que você acha que tem essa pandemia aí? Hashtag fica a dica. Porque o Senhor não desperdiça nada. E Ele tem um propósito em tudo aquele que Ele permite. Se Deus está permitindo essa pandemia acontecer, tem um porquê nisso aí. Talvez é porque a gente estava distraído, apegados às coisas desse mundo, como se o céu fosse aqui.
envolvidos nas nossas ideologias políticas. Qual que era a distração? Recomeça. Aproveita a oportunidade antes que o barco balance mais. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá um ouvido sensível para eu entender da primeira, para eu não precisar do seu megafone no meu ouvido, para eu tomar uma posição na minha vida. O Senhor não saiu do controle, o Senhor não está medindo forças com Satanás. O mundo jaz no maligno, os homens entregaram o planeta ao diabo, mas Deus continua sendo o soberano. E se Ele está permitindo a bagaça que essa pandemia está fazendo na vida de muitas pessoas, Ele tem um propósito por trás disso. Tem gente que vai perseguir o propósito, e tem gente que vai erguer punhos para Deus e culpar a Deus. Escolha o seu lado. E recomece do jeito certo. Coma na presença de Deus. Senta na beirada da fogueira. Eu fico imaginando, né? A fogueira estava ali, com os pães quentinhos, o peixe preparado, e certamente para secar as roupas de Pedro. Chega perto, Pedro. Chega perto. É a hora da verdade, ali em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olha bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Então para de mentir para Deus, minha linda. Para de se esconder de Deus. Para de nutrir as suas raivas de Deus secretamente, pensando que Ele não sabe. Rasga o seu coração. Seja sincero. Eu fico pensando que o texto também diz para a gente que eles não tinham coragem de perguntar se era o mestre. Eles sabiam que era o mestre. Ele tinha um aspecto diferente. As atitudes mostravam que era o mestre. Mas eles ficavam assim inibidos. Até a hora que Jesus se dirige a Pedro. Tu me amas? Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Não são nossas canções de amor. Não são nossos atos de justiça. Quando eu vivo em santificação, eu sou a beneficiada com isso. Deus não se beneficia disso. Deus é Deus, gente. Ele é santo. Ele está estabelecido. A gente vai passar como uma poeira. Ele é eterno, poderoso. E a nossa oportunidade de eternidade é estando nele. Quando nós... Não que ele desejasse a morte, porque ele sabia também do propósito que ele tinha. Mas ele estava em paz para passar para o lado de lá a hora que o Senhor chamasse. Será que nós temos isso? Não, Helena, nós não temos. Então vamos começar pelo menos a andar nessa direção, gente. Contemplando Deus. Comendo do pão dele. A gente canta a música, né? Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. Será? E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua palavra. Gente, será que é isso mesmo? Deus é o nosso ar, Deus é o nosso alimento. Porque todo dia a gente precisa de respirar e todo dia a gente precisa de comer. Você precisa de Jesus todo dia? Você tem essa ciência, essa sede, essa fome, essa necessidade de Jesus todo dia? Ou você só lembra dele no domingo? É isso aí, gente, ó. Deus está querendo que a gente cresça. Deus está querendo tirar a gente da meninice. Desse relacionamento utilitarista com Deus, que a gente só lembra quando tem Deus, quando a barra pesa. Aí a gente corre para Deus. Deus está querendo que a gente tenha vida com Ele, e não episódios com Ele. Quando a gente olha para Enoque, quando a gente olha para Noé, quando a gente olha para Moisés, quando a gente olha para Abraão, né? A Bíblia fala, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus. Andar com Deus não é um episódio de domingo.
Não é, eu estou junto, depois a gente se encontra, parceiro. Andar com Deus é estar constantemente com Ele, sempre diante dEle. Será que a gente tem essa consciência da presença? Por isso que Jesus está olhando nos olhos de Pedro e perguntando: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Vai fazer o que eu te mandei fazer, Pedro. Por que você está buscando peixe de novo? Vai cuidar de gente, Pedro. Cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Vai em busca das pessoas que eu te confiei. Recomeça do lugar certo. Por que você está voltando? Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pastorear é dar comida, né? Providenciar pasto para as ovelhas, é proteger do lobo devorador, dos predadores. Isso é pastorear, é cuidado. Cuida dos meus pequenos, Pedro. Cuida de todos aqueles que ouviram as boas novas do Evangelho. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Primeiro ele falou: cuide dos meus cordeiros. Depois ele falou: pastorei as minhas ovelhas. Depois ele falou: cuide das minhas ovelhas. E Jesus disse a eles: quando você era jovem, Pedro, ele já fala, já manda real: você vai cuidar? Você vai cuidar. Estou te dando aqui sua missão. E vai chegar um tempo que você vai ser levado para onde você não quer ir. E a sua morte vai glorificar o meu nome. Aí Pedro, o que fez? Logo já pensou em Pedro, em João. E esse aí? Né? A gente, purinho, gente. A gente sempre está querendo saber o que Deus vai fazer na vida da outra. Hashtag, cuida da sua vida. Deus está usando fulano, né? Pois é, só o fulano sabe o que ele tem que tratar na vida dele, naquilo que ele... a quem muito é dado, muito será cobrado. Para de cobiçar o chamado do outro, o ministério do outro, o relacionamento do outro com Deus. Vai construir o seu. Vai construir o seu relacionamento com Deus. Vai ter um tete-a-tete com Deus. Você vai querer saber qual é o recomeço que Deus quer que você tenha. E se empenhe nisso, se desdobre sobre isso e vai cumprir o propósito de Deus para você nessa vida. Ao invés de ficar preocupado com o propósito de Deus na vida do outro, ter inveja, ter ciúme, pensar: Deus tem filho predileto, que olha lá, a bênção na vida da irmã. Só você sabe. Não, só Deus sabe e ela sabe o que você não sabe. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Só eu sei o que me custa. E só você sabe o que te custa. Mas eu posso te dizer uma coisa: nada do que a gente faz vai custar tanto quanto aquilo que Jesus fez. Então não sinta pena de você. Não sinta pena de você. Ah, Deus, mas te obedecer é tão difícil. Difícil foi morrer na cruz, sem ter culpa nenhuma. Difícil é às vezes aguentar a gente na nossa infantilidade cristã, mas Ele permanece inabalável. Então sai do vitimismo, do coitadismo, sabe, gente? E vai para a volta da fogueira com o Senhor e deixa Ele olhar nos seus olhos e deixa Ele te perguntar: Cíntia, Rafaela, Mônica, Sandra, Rita, Helena, Gisele, tu me amas? Sim, Senhor. Você pode responder: eu te amo. Ama mesmo? Está me obedecendo? Está vivendo os meus propósitos? Entra nesse caminho de amor. Recomeça. Às vezes a gente experimenta Jesus e a gente vive
Primeiro amor. Ai, que delícia. A gente quer faxinar a igreja, lavar o banheiro, abraçar todo mundo. Por que a gente perde isso? Porque a gente descuida da manutenção. A vida cristã precisa de manutenção, precisa de contemplação, precisa de oração. Não tem relacionamento sem conversa, gente. Se você não ora, você não conversa com Deus. Que relacionamento é esse que você não conversa com Ele? É esses aí que vão ouvir. Não te conheço. Mas, Senhor, em teu nome profetizei. Eu curei enfermo, eu expeli demônio. Não te conheço, não. Nunca conversei com você. Relacionamento não é saber o nome de Jesus, não. Como é que é o seu nome? Rafaela. Olha, eu falei do seu nome, Rafaela. Não sabia de nada, Jesus sabia. Rafaela, você é solteira ou casada? A Rafaela é solteira. Você vive com seus pais ou sozinha? Vive com seus pais, olha. E você é daqui da Bola de Neve? Olha que benção, ela é daqui da Bola de Neve. Nasceu aqui? Em Apucarana? Nasceu aqui em Apucarana. Ó. Ela é Rafaela, nasceu em Apucarana. É solteira, mora com os pais. Eu conheço a Rafaela, gente? Não. Essa é a Helena Tanuri, ela prega o evangelho, tem 4 filhos, é casada com o João. Vocês conhecem a Helena? Não. Vocês conhecem o que eu faço? Tem que andar junto. Tem que comer 1 quilo de sal. E para comer 1 quilo de sal, leva tempo. Muitas refeições compartilhadas. E é isso que o Senhor quer ter conosco. Andar junto. Como Enoque andou com Deus. Como Noé andou com Deus. Como Abraão andou com Deus. Jesus veio para te dar a possibilidade de andar com Deus. E para você recomeçar, tem que ser daí. Andar com Deus. Para recomeçar certo, você tem que sair desse barco, pula na água e vai para onde Jesus está. Gruda os olhos nele, até ele liberar uma palavra sobre você. Gruda os olhos, os ouvidos, os sentidos, come do pão que ele quer te dar, come do peixe que ele quer te dar, se aqueça no fogo que ele fez e deixa ele te dirigir daí para frente. Feche os seus olhos. Faz uma autoanálise. Como é que está seu relacionamento com o Senhor? Que pensamentos você tem sobre o Senhor? Você para contemplar Deus? Para pensar sobre seus feitos, sua glória, sua majestade? Para enxergá-lo nas entrelinhas de cada texto, de cada salmo, de cada episódio, de cada palavra dele para os discípulos? Você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? Mulher, você ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento? O caminho da religião é um caminho tentador, mas extremamente perigoso, porque ele nos ilude. Ele nos dá a sensação de nós vivermos e termos um relacionamento com Deus, enquanto não temos. Sabe aquela pessoa que fala que é amigo do famoso porque tirou uma foto com ele? Não tem relacionamento, foi só uma foto. Jesus não quer uma foto, não quer um episódio. Ele não quer um encontro num acampamento apenas. Ele não quer apenas uma refeição ao redor
da fogueira na praia. Ele quer todas as refeições. A promessa dele é tão linda que ele fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença dele está, mas quantas vezes nós ignoramos essa presença? Nós não temos a consciência da presença. A gente vive de episódios e de êxtases, quando a luz é propícia, o ambiente é propício, a música facilita. Isso tudo é muito gostoso, gente. Mas o casamento, ele não vive só de um encontro sexual por mês. Um casamento não sobrevive de silêncios. E nós somos a noiva e nós estamos nos preparando para o casamento com o noivo. Como que ele vem buscar uma noiva que não quer intimidade com ele? A noiva de Cristo está querendo intimidade. A noiva de Cristo está querendo mais e mais e mais. E está ansiando: vem logo o dia do casamento. Vem o dia do casamento. Mas aí a gente vê como é que a gente está com os pés afundados nessa terra, quando a gente fala: não, Jesus, espera mais um pouquinho, porque eu tenho que formar. Espera mais um pouquinho, Jesus, porque eu quero ter filho primeiro. Não, espera mais um pouquinho, Jesus, que eu quero casar aqui nessa terra primeiro, antes de casar com o Senhor. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o subsolo estava entupido de ouro. E eles deram para os índios espelhos e bugigangas, sem nenhum valor, mas com muito brilho. E o diabo faz a mesma coisa com a gente todo dia. Ele coloca na sua mão um celular que te rouba o seu tempo devocional. E você fala que não tem tempo para Deus, que não consegue ler a Bíblia. A gente tem pão, mas a gente está morrendo de inanição, porque estamos vivendo de jujuba, vivendo de fast food. E quem come porcaria vai morrer logo. Se você quer uma vida espiritual sólida, se você quer recomeçar na direção certa, no propósito certo, desfrutando da vida abundante. Gente, Jesus veio para dar vida abundante. E quando a Bíblia fala isso, não se refere apenas à vida no porvir. A vida abundante é para ser desfrutada aqui. Embora o reino de Deus esteja para ser manifestado na sua totalidade, nós, como filhos de Deus, já vivemos hoje sob o reinado. Então já é para a gente desfrutar hoje da vida abundante, mas a gente não está desfrutando, porque estamos apegados a espelhinho e bugiganga que essa vida oferece, aos brilhinhos vagabundos que Satanás oferece para a gente todo dia. É um tempinho mais na internet, é uma rede social para você exibir a sua vaidade, é aquele papinho que não leva a nada, é aquela amizade com gente que não te faz querer ter mais sede de Deus. E você vai empurrando a vida com a barriga. Aí chega na hora do culto, você vem com a sede, com a fome, e tudo vira palavra de amor na sua boca. Mas esse amor é só da boca para fora. Porque amor é decisão, é escolha e é sobretudo atitude. O amor faz. O amor não só se declara, ele se declara sim. Ele diz: eu te amo. Ele se derrama, ele se derrete. A gente se rende em adoração, no público e dentro do quarto. Não é só uma performance coletiva, é uma vida de adoração que rola lá no seu quarto, quando ninguém está te assistindo. O Senhor está nos chamando para o recomeço de uma vida rendida a Ele. O Senhor está nos chamando, mulheres, para ser como Noé, como Enoque, como Abraão, andarmos com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sair na rua sabendo: Deus vai fazer alguma coisa
com você e através de você na vida de alguém. Você não está no mundo a passeio, você está vivendo para a glória de Deus. Você já vive sob o reinado do Eterno, e tudo que você faz prosperará. E prosperidade, gente, ele não fala só de sucesso financeiro, não. É sobretudo de sucesso emocional e espiritual. É sermos curadas nas nossas debilidades emocionais, nas nossas carências emocionais. É nos fortalecermos emocionalmente para encarar o que tem de vir. Tem dia de chorar, sim. Tem dia que amarga na boca, sim. Mas inclusive nesses dias o Senhor é digno de ser adorado. Quando a minha oração não é ouvida ou não é imediatamente respondida, o Senhor continua sendo digno de ser adorado. Deus não nos deve nada, Ele já nos deu tudo. Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos deu vida abundante. A porta está aberta para você ter comunhão com Deus. Agora você não precisa do sumo sacerdote, você não precisa de um intermediário, a não ser Cristo. Você entra na presença do Deus eterno a hora que você quiser. Você não precisa de uma linguagem rebuscada e religiosa para falar com Ele. Você pode rasgar o seu coração e falar: Pai, está doendo demais, me ajuda. Mas a gente fica na superfície. Deus te chama para o mergulho. Deus te chama para ser submerso, onde você não vai ver o tsunami passar. Mas você prefere ficar na praia e ser atingido em cheio pelas ondas gigantes que esse mundo tem. Sai do raso. Deixa Deus te submergir. Deixa a graça te afogar. Mergulhe em Deus. É tão lindo quando a gente está no fundo da água. Os ruídos diminuem. O que você vai ter que abrir mão? É por isso que Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa parte que pega, porque a gente não quer abrir mão das nossas preferências. E os índios preferiam os espelhinhos com ouro, diamante brotando da terra. Eles preferiam espelhinho. A ignorância nos faz fazer isso. A ignorância da riqueza que está em Deus, da plenitude que está em Deus, da alegria que está em Deus, do prazer, da segurança que está em Deus, e do braço de Deus nos sustentando de pé no dia que a gente tinha tudo para estar no chão. Quando você entende isso, compreende a riqueza que está nele, você não vai trocar por espelhinho. Mas o diabo te coloca brilho, glitter, espelho, todo dia. Recomeça. Retoma. Retoma de onde houve um abalo. Retoma de onde houve uma queda. Retoma de onde houve uma derrota. Retoma o teu caminho. Retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça. Receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Cura no Senhor.
Ajuda-nos, Senhor. Nessa noite, a gente pode orar como o apóstolo Paulo orou. O bem que a gente quer, a gente não consegue fazer, mas o mal que a gente não quer, é esse que a gente faz. Mas nós não queremos seguir Deus, ou recomeçar do ponto errado. Nós não queremos retomar, Senhor, aquilo que o Senhor já mandou a gente largar. A gente não quer voltar a chafurdar na lama, a gente não quer voltar para a incredulidade, para o lugar da crítica, para o lugar da insensibilidade, ou para o lugar da culpa. A gente quer recomeçar do seu jeito, porque o Senhor conhece o caminho. E nós te pedimos, Jesus, assim como o Senhor veio e o Senhor se mostrou para Pedro e os outros naquela praia, e o Senhor anulou as 3 negativas, dando a Pedro a oportunidade de declarar o seu amor por 3 vezes também. Nós te pedimos, faz o mesmo conosco nessa noite. O Senhor conhece cada mulher nesse auditório, cada homem também que está aqui. O Senhor conhece cada um pelo nome. O Senhor sabe a história de cada um, a dificuldade de cada um, a luta de cada um, os limites, as vulnerabilidades, de um jeito singular. Só o Senhor conhece. E eu te peço, Deus, vai de encontro agora ao coração dos meus irmãos e irmãs. E revela a eles os recomeços errados. E conduz cada um deles aos recomeços certos. O recomeço que glorifica o teu nome, o recomeço que aponta para ti, o recomeço que rende a vida diante de ti, o recomeço que nos leva a conhecer-te e a desfrutar de todas as suas dádivas. A vida abundante que o Senhor Jesus conquistou para nós é essa que nós queremos. Então nos dê o discernimento entre os espelhinhos e os falsos brilhos desse mundo e o que é precioso. Que a palha seja lançada no fogo e seja queimada, mas que aquilo que é precioso seja preservado na nossa vida. Nos ajude pelo poder do Teu Espírito em nós a identificar o que é vil e o que é precioso. Ajusta as nossas prioridades e valores. Nos desmame desse mundo, Senhor. Nos desmame das nossas idolatrias que achamos que não são, mas que estão ocupando o lugar que é seu no nosso coração, deturpando as nossas prioridades. Ajuda-nos, porque nós confiamos em Ti, no Teu amor pleno, completo, perfeito. Nós nos abrigamos sobre esse guarda-chuva da graça, da misericórdia renovada todas as manhãs, do Teu amor insistente e absurdo, incompreensível. Que esse amor nos cure, que esse amor nos liberte, que esse amor nos transforme, que Ele nos envolva, que Ele nos invada e que Ele se manifeste através de nós nesse mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.